estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. E o tema desse vídeo vem me incomodando assim há algumas semanas e eu resolvi trazer ele assim um pouco sem uma teoria de fundo, assim. Tem teoria, mas não vou trazer uma teoria especificamente, mas eu quero deixar ele pra gente ir pensando e ir construindo. Então, o tema desse vídeo são os transexuais nos esportes. É um tema recente, assim, então aos poucos vão surgindo casos, né, e as ligas, as federações, as confederações vão possibilitando que esses sujeitos joguem, né, nos times e tal, então, e isso tá gerando, assim, um desconforto e gerando alguns comentários. Qual é o que eu quero trazer, assim, mais objetivamente? Não me venham com o papo da biologia, pelo amor de Deus, e é esse discurso que eu quero tentar um pouco desconstruir aqui nesse vídeo, porque a gente se esconde na biologia, então que homens são biologicamente diferentes de mulheres, então um trans, enfim, um homem que fez o seu processo de transexualidade e hoje se reconhece, né, se identifica do gênero feminino, não pode jogar junto, por exemplo, jogar futebol junto com as mulheres, porque esse sujeito vai ter uma vantagem biológica com relação às demais atletas. Então, na história, se a gente for olhar, a gente nunca se preocupou com isso. Então, a gente já sabe lá, assim, biologicamente, né, e cientificamente, que os negros, por exemplo, a fibra muscular dos negros não tem uma flutuação tão boa quanto a dos brancos, mas nem por isso a gente exclui os brancos da natação para que os negros nadem, né, e disputem de forma igual, que é mais ou menos a lógica que a gente tenta fazer com os transexuais, né? A gente exclui esses sujeitos do esporte porque eles têm vantagens biológicas. Também, outro exemplo, a gente não tem a seleção de basquete do Japão, não é a mais destacada. Por quê? Porque é um esporte que exige uma certa altura e são sujeitos que, na maioria, têm uma estatura um pouco menor. Mas em nenhum momento a gente, então vamos excluir todos os que têm vantagens, né? Vantagens biológicas, que têm um biotipo que facilita para aquele tipo de esporte para ter igualdade nessa rivalidade. Então, quando a gente busca essa exclusão do esporte, a exclusão dos trans no esporte, tendo como argumento a igualdade nessa rivalidade, é completamente descabido, assim, porque a gente nunca fez isso na vida inteira. Então, o que tem aqui de pano de fundo? A verdade é que a gente tá acostumado a vangloriar os vencedores, né? Então esses vencedores são os que a gente mais torce, são os que a gente quer que realmente sigam vencendo, né? Só que ao longo da história a gente tem lá os mesmos que vencem e os mesmos que perdem. E um transexual, por ser uma minoria e por ser muitas vezes considerado como uma aberração na nossa sociedade atual, ele é o cara que tem que ser o perdedor. Daí, por exemplo, o que incomoda não é o transexual, por exemplo, um trans mulher tá jogando num time que não era pra ser o seu, ou o contrário. Não é isso de fundo que incomoda. O que incomoda é que esse sujeito, ele tem vantagens biológicas, né? Inclusive, eu questionaria essas vantagens, porque se são muitas vezes esportes coletivos, tem um coletivo, vai ter talvez um vá se destacar, mas segue sendo um esporte coletivo. Mas enfim, esse sujeito vai ter vantagens com relação aos demais e possivelmente vai ganhar. O que incomoda lá no fundo é porque esse sujeito na nossa sociedade é o cara que tem que se dar mal. É o cara que tem que se ralar, é o cara que tem que ser o perdedor, o derrotado, e não o vitorioso, e não o que tem vantagens competitivas em cima dos demais. Então eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, porque no fundo a gente tem todo esse discurso biológico para esconder relações de poder e esconder preconceito. Então, eu não venho aqui, a minha ideia não é marcar uma verdade absoluta, mas sim marcar a minha verdade
e tentar sensibilizar as pessoas para que as pessoas pensem sobre isso, porque eu acompanhei nas redes sociais muitas pessoas comprando esse discurso do biológico sem pensar que ao longo da história toda a gente teve raças, teve etnias, teve sujeitos muito superiores e inclusive com argumentos biológicos para essa superioridade em determinados esportes, mas a gente não tirou esses sujeitos de jogo para que o restante pudesse competir de forma igualitária. Inclusive na nossa sociedade o esforço é justamente por igualdade, mas isso, nosso esforço é tamanho por igualdade porque existe desigualdade em todo canto, né? Então, nesse vídeo era um pouco sobre isso, então trago esse questionamento, essa provocação e até a próxima!